Boa tarde a todos, muito obrigado aqui por vocês estarem assistindo nosso webinar hoje, nesse mês da cibersegurança aqui da Europa. Hoje estamos com uma presença aqui muito especial do Wilber Moraes, né? Ele que é CISO e DPO da Box. Bom, Wilber, muito obrigado aqui pela sua participação, né? E, por favor, gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes aqui. Beleza, pessoal. Primeiramente, aí, obrigado pela oportunidade de todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, me apresentando aí um pouco, sou formado em administração com eixo em gestão em negócios e também como segurança da informação. Atualmente, a gente está trabalhando aqui na Box Delivery, né, junto com a empresa RAP, que foi adquirida aí recentemente. Atualmente sou responsável aí por alguns departamentos, né, citando bem aí rapidamente. Sou responsável pelo time de inteligência e estratégia, pelo time de prevenção à fraude, também o time de segurança da informação. Né, a gente tá fazendo ainda algumas definições sobre integração desses departamentos, mas a gente tem um desafio aí bem extenso, né, para seguir com cada um, né, são 3 departamentos um tanto quanto diferenciados, cada um tem suas peculiaridades e suas dificuldades, mas a gente está aí para superar cada uma delas. Perfeito, Wilber. Muito obrigado aqui pela apresentação. Wilber, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito polêmico e ao mesmo tempo muito relevante, né? Que é sobre a responsabilidade, né, da conformidade. A gente vai falar especificamente da LGPD, mas não só sobre a LGPD, né? Isso se aplica para qualquer lei de proteção de dados, né? Então, quem que é de fato a responsabilidade sobre a aplicação e o processo de conformidade, né, com as leis de proteção de dados no contexto geral? Se seria a área de segurança da informação ou a área jurídica, né? Bom, Wilber, eu queria que você trouxesse um pouco aqui do seu ponto de vista, né? Você que é DPO e CISO, né? Tem uma vasta experiência, com certeza você vai trazer o seu ponto de vista de uma forma muito interessante aqui. É um tema até um tanto quanto delicado, né, a gente estava até comentando um pouco atrás que entre essas responsabilidades, quem que cuida do quê, quem que faz o quê, né? Eu sou um tanto quanto eclético, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem que andar mais juntos do que separados, porque, claro, a gente precisa dessas bases legais, e eu acho que o jurídico, não só bases legais, né, mas sim do entendimento da lei. Eu acho que não tem ninguém melhor do que o próprio jurídico para entender as leis, né, porque você tem que interpretá-las, não é só fazer essa leitura, né? Então, a gente tem o nosso jurídico para fazer essa tradução para a gente que é do TI, e a gente do TI traduzir os nossos ambientes para o jurídico, né? A gente chegar e falar para ele, a gente tem que colocar uma criptografia XPTO no e-mail assim, assim, assado, com vínculo para dentro do Gmail, o jurídico vai falar, quê? Calma, respira, eu sei que tem que pôr criptografia, mas vamos lá com calma. Eu acho assim, que a gente tem que andar bem lado a lado, né? Nós temos aí exemplo, mapeamentos de dados, a gente tem que fazer essa parceria, principalmente nesse documento, a gente envolve aí muitas bases legais, compartilhamento, não tem, né? Se tem dados de criança, quando a gente envolve dados de criança, né, a gente já tem outras leis, né, não tem, mas a gente não tem somente LGPD para trabalhar, a gente tem diversas outras leis, então, claro, que eu acho que a gente tem que andar bem juntos, bem unidos. Confesso que o que acontece hoje, que é o meu sentimento, eu acho que a gente está muito separado, né? Eu digo, segurança da informação com o time jurídico, né? Vamos falar SI com os advogados. Eu visualizo que hoje eles estão, num geral, né? Muito, essa é a minha responsabilidade, não, essa é a sua. Né? Às vezes querendo brigar por alguma coisa que realmente não faz muito sentido. Né? A gente já pegou aqui no Brasil algumas empresas falando, LGPD é de responsabilidade somente do fulano, né? E assim, eu acho que a gente não tem que definir
né? Tem até um ditado que a gente fala, né? Cachorro que tem dois donos morre de fome, né? E eu acho que a gente tem que saber o jeito certo, saber quem que vai até onde que eu consigo chegar, né? Comentando também, entrando aí um pouquinho mais na parte técnica, a gente tem TTD, né? Que é a tabela de temporalidade documental. A gente define os prazos, né? O Mário até mexeu com a cabeça, já identificou que aqui a gente tem um problema, né? Então a gente tem o tempo que a gente tem que resguardar esses dados, o tempo que a gente tem que eliminar com base legal. Nenhuma lei fala que eu tenho que ficar guardado por 30 anos, mas a gente tem que definir alguma coisa assim, né? E eu acho que a gente tem que sim que ficar bem próximos para conseguir trabalhar de forma mais unida, né? Até recomendo essas pessoas se unirem um pouco mais. Confesso que são ambientes muito diferentes, né? Então pode ter seus conflitos, né? Que vai ter, como toda empresa sadia tem que ter, mas eu acho que a gente tem que andar bem mais próximos aí para conseguir, de fato, fazer com que todos entendam o que, que realmente é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muitas empresas acabam falando, né, a gente até comenta, falar, eu vou me adequar por causa da multa, né? E eu até costumo, na época que eu estava que eu era um consultor, né, a gente prestava consultoria para algumas empresas, a gente vendia isso como serviço, eu citava até um exemplo para eles, falava, me faz uma pergunta, você usa o cinto de segurança porque você corre um risco de vida ou porque você vai levar uma multa? Né? Aí o pessoal ficava, verdade, a gente tem esses pontos. Eu falei, então, a gente tem que se adequar não por causa da multa, mas porque é uma lei. Como todas as outras leis, a gente tem que se adequar. Não é por causa daquela penalização que a gente vai sentir, falar, não, deixa passar. Né? O que eu tenho visto hoje é que muitas empresas, elas acabam deixando isso passar. Né? Até aqui no Brasil ainda, esse aculturamento ainda não chegou no pessoal. Quando a gente fala de LGPD, todo mundo fala, é dados pessoais, e acabou. Eles esquecem que por trás disso tem segurança da informação, tem mapeamento de dados, tem roupa, tem RIPD, se a gente fica falando o que que tem aqui, a gente vai ler a lei por extenso, né? Mas eu acho sim que a gente está num mundo um pouco separado. Eu acho que com o apoio do jurídico e o jurídico apoiando a gente também, a gente consegue seguir esse caminho muito mais preciso do que a gente está agora e aplicar esse aculturamento, que hoje é um déficit que a gente tem aqui no Brasil. Legal, muito, muito bom. E eu acho que esse ponto que você comentou, que é extremamente importante, né, de fulano, responsabilidade do ciclano, ou seja, apontando pessoas responsáveis, mas às vezes as pessoas realmente deixam de ter uma visão que, assim, a adequação não é para mim, né, não é para uma pessoa, não é para uma área, é para a organização, e todos trabalham pela mesma organização, né? Isso é bem, bem interessante, bem curioso. Mas o que eu aproveitando esse tema, né, e esse impacto que tem em toda a corporação, né, a adequação à LGPD, as leis de privacidade tem impacto em toda a organização, não só nessas áreas, mas tem em todas. Mas eu queria que você citasse um pouco aqui, né, explicasse um pouco mais brevemente, principalmente o impacto da conformidade com a LGPD na área de segurança e no jurídico, né? Quais são os principais pontos, né, para as pessoas que não estão tão familiarizadas com o tema? Quais são os principais pontos que afetam dentro dessas áreas, né? Boa, é bem complicado citar isso daí, ele foi num ponto bem preciso, né? Bom, quando a gente fala de impacto, né, a gente tem dois caminhos para a gente pensar. Primeiro, aquilo que realmente acontece e aquilo que as pessoas acreditam que vai acontecer. Às vezes a gente chega, né, falando, quando a gente fala de segurança da informação, né, a gente entra no ambiente para aplicar segurança da informação e proteção de dados dentro do RH, que hoje eu visualizo como o departamento mais afetado aqui dentro, né,
dentro de qualquer outra empresa. Por quê? Eles têm dados sensíveis, eles têm dados pessoais, né? Eles guardam dados de criança, eles guardam, me fugiu o nome, o atestado, né? Então, eles têm alguns outros documentos, até um tanto quanto delicados, né, para guardar. E muitas das pessoas visualizam isso como um engessamento, né? Que é o que eu comentei, que a gente tem que ter o impacto real e o impacto que eles imaginam, né? O que eles imaginam vai engessar, né? O RH, alguns RHs estão fazendo aquele ambiente de inclusão, né? Que você pega a sexualidade da pessoa, então isso é uma coisa um tanto quanto delicada, né? Da gente poder trabalhar aqui dentro. E às vezes o RH fala, mas eu preciso fazer uma inclusão. Eu falo, tá, mas a gente precisa de consentimento, vamos com calma. E eles acabam ficando, fala, gente, esse cara, ele tá me atrasando. Esse cara, ele não tá querendo deixar eu trabalhar, não é possível. Né? Aí já começa, aí os currículos, né? Vamos falar aí de currículos de terceiros. O Flávio, ele recomenda o Mário para trabalhar na empresa. Ah, mas teve um consentimento do Mário? Como que o Flávio recomendou? Fala, aí já começa de novo, esse cara tá me atrasando, ele quer me dificultar, o que eu vou fazer? A minha base de dados tem 600 currículos. 600 currículos é pouco para um RH, mas tem muito mais, né? Mas vamos falar só 600. No meu banco de dados tem 600, eu vou ter que pegar o consentimento de todos? Aí a gente comenta, fala, tem, por lei tem. Mas a gente consegue usar subsidiariedade, por exemplo, né? E a gente consegue acabar se resguardando referente a esses consentimentos. Então, são vários casos e casos, né? Agora, o ambiente que mais impacta aí dentro do jurídico, rapaz, é a gente falar de cláusulas contratuais referente a NDA. Eu acho que isso é uma coisa que pesa um tanto quanto forte, né, porque a gente tem os nossos índices de confidencialidade dentro do ambiente jurídico, onde eles acoplam isso dentro de um contrato, como um anexo, como um aditivo, alguma coisa assim. E a gente sabe que qualquer nível de descumprimento pode gerar uma penalidade aí que seja até pesada, né, para não citar alguns casos específicos, mas isso daí eu acho que pode trazer para a gente também um ambiente um pouco mais claro, um ambiente um pouco mais limpo para a gente. Esses NDAs, eles entram aí para tentar ajudar a gente, mas as pessoas elas acabam ficando assustadas, né? A pessoa fala, tá lá, eu tenho que ler a política de segurança da informação e demais. Quando essa pessoa olha, os demais tem 70 documentos, 70 políticas. Ela vai falar, aí a pessoa ela começa a ficar com medo, né? Ela começa a querer entender, né? De fato, confesso que nem todo mundo lê do jeito que eu gostaria que eles lessem, né? Todas as políticas. A gente soa para escrevê-las, né? E tem gente que fala, depois eu vejo. É a frase básica. Next, 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 finish, né? Amanhã, e assim vai por diante. E fica um pouco difícil a gente trazer isso, claro. A gente comenta com o jurídico, fala, ajuda a gente, o jurídico vai lá, ajuda, ele puxa essa responsabilidade para eles, né? A gente tem o nosso NDA específico da política de segurança da informação também, como padrão, então são quase 2, né, NDAs que a gente tem que assinar. Mas eu acredito que hoje sejam esses pontos aí que geram um impacto significativo para a gente. Ô, Wilber, analisando, por exemplo, algumas empresas, né, que acabam tendo essa divisão, né, do CISO, do DPO, né, deixando um pouco de lado se o DPO ele veio da área de cyber ou veio da área legal, né, do direito, assim por diante, mas na sua visão, quais são os principais desafios, né, na questão da conformidade com as leis de proteção de dados
vamos falar da LGPD nesse caso, mas quais são os principais desafios que cada um tem no processo de conformidade, Uber? Legal, legal. Desafios, eu acho que o maior desafio que a gente tem, né, eu acho que esse daí seria para os dois departamentos, é a conscientização, passar a informação, né, a gente sempre pensa se a gente está passando a informação do jeito que a gente realmente está imaginando, se a gente realmente quer passar. Será que o Mário está entendendo o que eu estou falando? Né? Ou será que eu estou falando grego com ele, né? Então, as pessoas, elas acabam ficando um pouco, fala, gente, isso é muito difícil, né? A gente fala, é dados pessoais, aí tá lá, identificado e identificável, aí aparece pessoal sensível. Aí a pessoa fala, meu Deus, tem 3 tipos de dados pessoais. Na realidade, não, é tudo um só, né? Ele classifica para trazer uma forma mais fácil de visualizar, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ir na conscientização, no aculturamento, mas um pouco mais preciso, né? Então, a gente chegar e falar que dados pessoais é RG, é IP e é opção sexual. E a gente classificar num segundo momento. Vamos imaginar temporada 1 e temporada 2, né? Episódio 1 e episódio 2. Acho que se a gente passar a informação de uma vez só, eu acho que sobrecarrega aquela pessoa que não está 100% focada nisso como um estudo, né? Eu acho que para esse aculturamento, a gente teria que ir mais detalhado, mais simples, de fácil entendimento. A gente aprende muito no curso que a gente tem que ensinar do PAP, né, do presidente ao porteiro. Então, da mesma forma que o presidente consegue entender, o porteiro também tem que conseguir entender o que a gente está escrevendo, né? Vamos falar aí um pouco sobre idade. Tem pessoal que fala, tem tiozinho, né, para não deixar muito explícito. Tem tiozinho que não consegue entender, que é um pouco mais difícil. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas. A gente tem que, se elas conseguem entender, automaticamente as outras também conseguem. Então a gente tem que ir bem mais sucinto, bem mais calmo, bem mais tranquilo. A gente entende também que todos os departamentos têm a sua correria, né? E a gente manda um e-mail lá gigante, o que é LGPD, aí a pessoa coloca dado identificado, identificável, é sensível, aí a pessoa bota os princípios da LGPD, não sei o quê, e vira uma puta de uma bola de neve, e depois entra roupa, mapeamento de dados, e a pessoa fala, misericórdia. O que eu tô lendo aqui, gente? Isso é um curso, eu vou ganhar um certificado depois de eu ler esse e-mail, né? E então, eu acho que essa dificuldade a gente tem que trabalhar mais separadamente, né? Ao invés de sobrecarregar a pessoa com um monte de informação, a gente faz bem turma da Mônica, que a gente fala, bota bem detalhadinho, né? O que é LGPD, como que ela protege os dados, para que ela serve, o que ela serve, onde que ela atende, onde é que ela não atende. Assim a gente consegue trazer esse aculturamento, né? Hoje, se a gente tem sites aí de índice de conformidade, e o Brasil tá muito abaixo ainda do que era esperado, que a gente tem o quê? 4 a 5 anos de LGPD, né? Por aí, tô até um pouco perdido nessas datas, mas já era para a gente estar bem mais estruturado, né? Mas o que de fato hoje somente as empresas olham para a LGPD, então o próprio titular, ele acaba não se interessando em buscar aquilo, né? E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais com os titulares para a gente conseguir adquirir esse aculturamento de uma forma mais no singular. Muito, muito boas suas dicas. Nossa, eu acho que é excelente para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Acho que esse ponto de realmente não adianta falar da LGPD como um todo, porque ela é complexa.
né? Ela não é simples. E se você realmente for fazer um treinamento, né, for conscientizar as pessoas dentro da sua corporação, falar de tudo, não vai passar nenhuma informação. E ir com doses, né, com pequenas doses de conscientização de temas super relevantes ali é muito importante, né? E para perfis específicos, né? Então, quando você vai falar com equipes de tecnologia, com desenvolvimento, você vai falar de um privacy by design. Quando você vai falar com uma área de negócio que vai coletar dados, você vai falar primeiro sobre o que é dado pessoal, que é super básico, mas é super importante, né? Super importante realmente as pessoas estarem conscientes, né? E olhando para todo esse cenário, que eu acho que a conscientização é extremamente super relevante, mudar a cultura da organização, mas olhando para tudo isso, para a LGPD, né? O que isso, quais são as implicações, né, de você não conscientizar, de você não estar adequado, de você não fazer esse trabalho? Quais que são as principais implicações que você vê hoje, né, de não estar aderente, de não fazer esse trabalho de base bem feito, né? Boa. Eu acho que o pessoal, eles acabam querendo mais mostrar o que sabe do que conscientizar. Eu vejo muitas pessoas, até uma frase, participo de algumas comissões, né, aqui no Brasil, a gente comenta algumas vezes que a gente vê muito especialista com 2 meses de certificado. Né? A pessoa acaba de tirar uma certificação, ela se diz especialista, então a pessoa ela vai conscientizar, mas ela tem aquela parte teórica do nosso curso, que a gente aprende que conscientização a gente tem que mandar um e-mail, fazer um jornal, fazer um workshop, alguma coisa assim, e essa pessoa ela nunca vivenciou isso na prática. Então, ela quer mostrar que ela sabe, né? Ela quer chegar e quer falar, a LGPD, ela é isso, para querer mostrar tudo que ela acabou aprendendo dentro daquele curso, dentro de um ensinamento, o que ela leu dentro de um livro. Para a ideia também, aí essas pessoas acabam pensando que é um pouco para o lado comercial, né? Falar, outras pessoas vão ver, o Flávio vai ver, ele vai gostar. Então, eles acabam olhando um pouco para esse lado comercial e esquecem que o que de fato tem que acontecer é a conscientização. É se você está transmitindo essa informação do jeito correto. Que nem eu comentei um pouco mais cedo, a gente tem que trabalhar de uma forma mais precisa do que a gente ficar reinventando roda. Né? A gente aqui na região, temos uma pessoa que ela acabou inventando um método legal aí para fazer a aplicação da LGPD dentro de empresas, que ela aplicou um ponto até um tanto quanto interessante em conscientização, que é um pouco do que eu comentei aqui, para a gente selecionar perfis específicos e aplicar conscientização dentro de perfis específicos. Isso a gente falando fora de um ambiente corporativo. Quando a gente fala dentro do ambiente corporativo, ao invés da gente mostrar que a gente sabe, né, a gente explicar um pouco mais detalhado para o que aquela pessoa trabalha, o que é o dado pessoal dentro do departamento dela. Exemplo, o RH. Né? O RH, o que é dado pessoal dentro do RH? Fica mais fácil de explicar se eu falar para ele que dado pessoal é nome, é o endereço da pessoa, e que os dados pessoais sensíveis é algo que está relacionado ao ambiente médico da pessoa. Ela já conseguiu associar tudo aquilo. Então, quando eu falar para ela, ó, a gente tem que proteger os dados pessoais de uma forma X e os sensíveis de outra forma, o RH já vai entender, falar, opa, ele já explicou que os sensíveis é o que tem relação ao ambiente médico, né? A opção sexual da pessoa, de repente a gente comenta também. Né? Então, a gente tem que parar de tentar mostrar que a gente sabe e trazer isso para o lado um pouco mais humano, que é realmente conscientizar. A gente tem que parar de olhar para o lado profissional, né? Se a gente realmente quiser conscientizar as pessoas,
e trazer para o lado um pouco mais humano e pegar na mão e explicar, sentar e conversar com a pessoa, né? Da mesma forma o comercial. A gente entra em contato com o comercial quando vê uma pessoa que trabalha na empresa XPTO e ela acaba enviando um e-mail @gmail, que é totalmente por fora, para trabalhar. Quando a gente olha, essa pessoa de @gmail tem acesso ao nosso sistema. E na realidade era para ter o nome @XPTO. Né? Então, a gente tem muitos gaps. Por que isso acontece? Porque a gente não mostra para o comercial quais são as informações que a gente realmente precisa para proteger essa informação. Né? Então, a gente tem que sentar, tem que explicar, só que no ambiente da pessoa. Não faz sentido a gente estar num ambiente totalmente separado. Claro que a gente tem que entender primeiro o ambiente dessa pessoa, né? Porque senão a gente nem vai conseguir explicar. E aí a gente vai, senta, conversa e explica. Então, eu acho que o ponto inicial seria a gente sair um pouco desse lado profissional, de querer mostrar todo o aprendizado, e realmente fazer esse ponto de conscientização para, sim, né, olhar para o titular, olhar para o ambiente corporativo para conseguir seguir esse fluxo completo. Oi, Uber, tem uma pergunta interessante, assim, né? Como a gente acaba lidando com muitas empresas, segmentos diferentes, né? De tamanhos diferentes, até em países diferentes, a gente vê em muitos casos, né? Totalmente a segmentação, né? Entre o DPO e o CISO, e muitas vezes a falta de sinergia entre o trabalho de ambos, né? Na sua visão, Wilber, como até às vezes uma dica, né? O que você acha que essas organizações poderiam fazer para aumentar a sinergia entre esses dois times, né? Essas duas equipes, né? Que tem uma grande responsabilidade quando a gente fala no processo de conformidade com uma lei de proteção de dados. Como é que você acha que poderia ajudar a unir um pouco mais esses dois times? Beleza. Quando a gente fala do CISO, né, essa pessoa ela olha específico para a governança corporativa ativa a segurança da informação, né? O DPO ele olha um pouco mais para a proteção de dados. A dica que a gente sempre tem para entregar é a comunicação ela nunca é demais. Então, manter um contato próximo, comunicar, conversar, sempre estar alinhados a todos os projetos, né? O Mário comentou, by design, by default. Gente, se a gente tem um projeto e a gente não está conversando, a gente acaba tendo totalmente fora de sinergia, né? Imagina, a gente fazer by design, né, sem pré-comunicação ao DPO. Né? O CISO está desenvolvendo um projeto sem pré-comunicação ao DPO, esse projeto está em 90% e a gente fala, beleza, agora a gente precisa jogar tudo isso daí para o mapeamento de dados. Então, gera um roupa de cada atividade. A pessoa que está desenvolvendo o projeto, ela surta. Ela fala, eu não vou fazer nada. Eu vou terminar todo o meu projeto. Isso já aconteceu, eu já peguei casos assim, da gente não ficar sabendo de alguns projetos, a pessoa já está no seu 90%, quase lançando aquele projeto, já comunicou todos os diretores, e eu ficar ciente, chegar lá, conversar com a pessoa e falar, gente, você vai ter que pausar tudo, você não vai conseguir publicar isso por causa que você precisa desses passos. Aí vem aquela que a gente conversou mais cedo, né? Falar, ixi, tá querendo me atrasar ao lado. Então, acho que essa comunicação, ela nunca pode faltar, né? Tanto para o CISO, né? Vamos pensar aí 3 ambientes, tanto para o CISO, quanto o DPO, quanto o jurídico, essa comunicação, ela nunca pode faltar. Ela sempre tem que estar próxima, principalmente quando a gente fala de by design, by default, porque a gente vai colocar um investimento para levantar o projeto, aí a gente levanta o projeto, a gente tem uma data para ele ficar pronto no mês 10 e acaba tendo que ficar próximo no mês 2, né, por causa de uma falha de comunicação. O impacto ele acaba sendo muito maior. Uma excelente colocação que você fez, porque a gente é DPO de algumas entidades, mas a gente já foi DPO de grandes entidades em outros segmentos.
E é muito interessante porque muitas vezes a área de marketing, né, lança, somente na parte do varejo, né, do retail, eles lançam alguma iniciativa, algo inovador, que precisa, é sempre para amanhã, né, a área de marketing sempre faz as coisas para amanhã já, e porque não pode perder o time to market, etc. Só que aí quando por algum motivo cai na mão de PO ou do CISO, né? É, aí começa a ver que tem um monte de vulnerabilidade, tem um monte de problema de conformidade e volta tudo, né? E é muito interessante mesmo. Então, acho que de fato, né, Uber, que você falou é realidade, né? A falta de comunicação, porque acredito que nesses casos, né, que comentei, onde não tem sinergia entre as equipes, né, porque um não quer comunicar o outro, né, um não quer que o outro saiba e assim por diante acaba sendo uma guerra, né, E sendo uma outro guerra, problema muito grande, né? Você obstruir a informação para um outro departamento que ele pode te ajudar, né? A gente tem um outro exatamente. problema muito maior. A gente até costuma falar, a gente está em segurança da informação, né? Eu trabalho com segurança da informação. Aí eu cheguei a fazer uma vez uma pergunta para um dos sócios, né? Falei, perguntei para a pessoa qual que era o bem mais valioso da empresa, né? Claro que ele respondeu que é o lucro que ele tem no final do mês. Esse é a minha receita, né? A minha receita, onde eu consigo movimentar todo esse valor. E eu o corrigi, né? Eu sou da área de segurança, então eu corrigi com base naquilo que eu estudei, comentei para ele e falei o seguinte, eu falei, rapaz, eu acho que o bem mais precioso que nós temos dentro de uma organização é a informação. E eu não digo só da organização, eu digo no planeta por inteiro. Por quê? Sem a informação, não existiria nenhuma faculdade, nenhuma evolução humana, não existiria nada. Não, né? A evolução humana ela nunca teria acontecido sem uma informação básica, exemplo, o fogo, ou como construir determinada coisa, ou como, né, e assim a gente vai até um pouco mais além, ou como que a gente protege determinada coisa, falar, vou fazer uma casa, como que eu protejo, eu coloco um muro, né? Sem a informação, sem aquela junção dos dados, né, eu acho que ficaria muito mais difícil, né? Aí eu comentei para ele. Aí ele começou a pensar, ele falou, bom, realmente, sem informação, eu não teria nem montado a empresa para começo, né? Porque por ela a gente vem, a gente faz análise de mercado, a gente olha a concorrência na região, né, qual é o concorrente mais longe, a gente faz toda essa análise para tentar entender qual é o tamanho da fogueira que a gente quer acender. E, bom, Iber, olha, muito obrigado aqui Aí, pela tô na comunicação, empresa. foi muito bom. Foi muito interessante aqui o bate-papo, né? Acho que você trouxe uma visão muito enriquecedora, né? Acho que são informações muito interessantes. E bom, Iber, para a gente finalizar aqui, queria que você desse uma dica, né, para quem está nos ouvindo, que de repente quer trilhar os mesmos passos que você, né, ter sucesso aí na carreira, ou às vezes alguma dica mais pessoal, né? Que dica você pode compartilhar conosco aqui, Uber? Bacana, bacana. Bom, acho que a primeira dica que a gente tem aqui para passar é sempre ter um plano, né? Seja ele para o lado profissional ou para o lado pessoal, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter uma meta para a gente alcançar. Então, nós temos uma visão de eu quero um certificado, eu quero terminar uma faculdade, eu quero comprar uma casa, eu quero ser promovido, né? Primeiro a gente tem que definir essa meta para depois começar a buscar os caminhos que a gente tem para conseguir seguir, né? Claro que eu acho também que a gente tem que é muito mais ir para o lado didático, né? Do que eu acho. Eu vejo muitas pessoas indo muito pro eu acho isso, eu acho aquilo, então a gente tem que parar de achar e começar a fazer.
né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco mais para o que realmente acontece, para o que realmente existe, parar de ouvir opiniões, começar a procurar algo um pouco mais didático, digo até artigos, livros, fontes reais, né? Hoje a gente tem uma dificuldade também do que é real, do que não é real. Então, eu acho legal a gente buscar principalmente isso para a gente conseguir trilhar cada caminho, né? Eu tinha um objetivo de conseguir alcançar um determinado nível de conhecimento e parei um tempo da minha vida e comecei a me dedicar aos estudos. A minha esposa falou, rapaz, para, você precisa parar. Tó, né? As mulheres às vezes falam, meu, não quero você jogando videogame. A minha esposa, Tó, eu te dou o controle, vai jogar. Pelo amor de Deus, você precisa parar de estudar. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, tá bom. Aí eu dei uma relaxada, né, na minha vida. Mas eu acho que a gente tem que começar a agir de uma forma um pouco mais precisa e parar de ouvir opiniões e buscar a realidade, a fonte, ter uma meta, ter um objetivo para a gente conseguir, de fato, chegar ao final dele. É verdade, né? Para às vezes. É aquilo, né, Wilber? A gente, às vezes, você pensa, sonha muito, né? Mas entre pensar, ter uma ideia e colocar na prática é muito distante, né? Mas muito bom, Wilber. Muito obrigado aqui. Bom, Wilber, então, só para. Então, muito obrigado aqui pela sua presença, tá? Muito obrigado aqui pela participação. E aí a gente volta outro dia para conversar sobre outros temas, tá bom? Então, Combinado, Flávio. muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, pessoal. Até Obrigado, mais. Até a Wilber. próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.